E a Defesa Civil alerta para tempo seco e grande variação de temperatura nos próximos dias. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a tenente da Polícia Militar e porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Ludmila Alcântara. Prazer recebê-la. A gente observa, né? Amanhã muito fria, as madrugadas também, depois o sol sai, fica aquela secura na hora do almoço, no final da tarde. Queria que a senhora falasse, então, os riscos, evidentemente, para as pessoas. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito bom dia. Muito bom dia, é um prazer falar com todos os espectadores da Jovem Pan nessa manhã de sábado. Sim, nessa última semana, na última quinta-feira, a Defesa Civil emitiu um alerta acerca da baixa umidade relativa do ar. Ou seja, emitimos esse alerta para toda a região oeste do nosso estado, tendo em vista os riscos que essa baixa umidade traz para a população. Então, lembrando que esse alerta é aquele alerta que a Defesa Civil já emite ali no período de chuvas, né? E que este ano ele também está sendo emitido durante o período de estiagem. É uma inovação da Operação São Paulo Sem Fogo, uma operação que já existe há cerca de 3 anos, que todo ano nesse período de secura, né? Nós trabalhamos com diversas ferramentas para auxiliar a população. E esse ano trouxemos essa inovação, que é a emissão desses alertas para baixa umidade relativa do ar e para focos de incêndio. Então, lembrando que aqueles alertas, eles eram emitidos só ali no período de chuva, mas esse ano, com a inovação da Operação São Paulo Sem Fogo, também emitimos nesse período. E nessa última semana, atingimos o nível de 12%, considerado já o nível emergencial. Então, a Defesa Civil emitiu alerta avisando a população sobre os riscos que essa baixa umidade relativa do ar traz e também consigo os riscos de incêndio. Então, lembrando que esse período de secura, ele não só é prejudicial para a saúde, mas ele também é prejudicial para o ambiente, para o meio ambiente, com os possíveis riscos de incêndio, principalmente em áreas rurais. Agora, tenente, tem alguma área que é mais preocupante a situação? São Paulo, capital, região metropolitana ou no estado todo, algumas cidades, elas são mais atingidas? A gente lembra que há poucos meses, né, tivemos muitos focos de incêndio no interior do estado. Como é que está a situação agora? Sim, emitimos esse alerta para 82 municípios do estado de São Paulo, com foco ali na região oeste do nosso estado. Então, as cidades como Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Prudente. Então, todas essas cidades, elas têm uma incidência maior e um possível foco de incêndio e uma baixa umidade relativa do ar, já considerada 12% aí, que é um nível crítico para a população. Então, essas regiões são as mais afetadas. Então, a capital, a faixa leste do estado, ela já não é tão afetada com essa baixa umidade relativa do ar, nem com esse período de secura, e sim mais ali o interior do nosso estado. Lembrando que os alertas para os focos de incêndio. Então, esse período ele é muito mais propício a focos de incêndio, por isso que a Defesa Civil segue monitorando. Mais uma inovação da Operação São Paulo Sem Fogo é a Sala São Paulo Sem Fogo, que é basicamente uma estrutura onde nós temos um time de meteorologistas e agentes da Defesa Civil, policiais da Defesa Civil, trabalhando diuturnamente, monitorando para emitir boletins preditivos acerca desses possíveis focos de incêndio, que eles também serão alertados via Cybercast, que é esse aviso que a gente emitiu essa semana. Então, por isso que a gente redobra os cuidados com esses possíveis focos de incêndio, como evitar a prática de queimar lixo, de tomar cuidado com aquele fogo rasteiro, que ele é o principal, né, causador aí, né, desses incêndios em larga escala. Então, evitar queimar lixo, limpar o terreno com fogo, até porque isso é uma prática criminosa também. Então, além de ser uma prática nociva e perigosa nesse período de escassez de chuva, nesse período de estiagem, é uma prática criminosa. Então, evitar a soltura de balões e diversas práticas aí que contribuem para os incêndios em larga escala nesse período de estiagem.
E aquela coisa, né, Tenente, a gente sabe também, lógico, evitar a exposição, praticar esporte, se hidratar bastante. E essa questão do fogo, a gente teve aquele desastre realmente recentemente aqui, nós tivemos todas as proporções, questões econômicas, e nem jogar cigarro também nas estradas, né? Que parece que não vai acontecer nada, mas acontece, né? Sim, lembrando que muitos desses incêndios, eles começam com pequenos focos e a partir de práticas e ações humanas. Então, é uma prática que eu até comento nas entrevistas, que eu falo assim, parece tão inofensiva. Eu estou ali na beira da estrada, na rodovia, jogo uma bituca de cigarro. Mas é a união de diversos fatores, porque a gente considera que a gente já tem pouca incidência de ventos. Então, a gente já tem a secura, a escassez de chuva, aquele sol intenso, porque lembrando que a gente tem aquele período um pouco mais frio pela manhã e à tarde o predomínio do sol. Então, a gente já tem o tempo mais propício para esse incêndio potencial. Então, essa pequena bituca de cigarro, que ela é jogada da janela do carro ali na beira da rodovia, ela pode causar um incêndio a larga escala e as pessoas não têm essa noção e não têm a noção da dimensão e da proporção que isso pode se tornar. Então, grande parte desses incêndios são causados, sim, por pequenas ações humanas. E, como eu disse, às vezes começa até naquele fogo rasteiro, naquele pequeno foco de incêndio. E, agora, voltando para a Operação São Paulo Sem Fogo, esse ano nós estamos aparelhando o máximo possível dos municípios, né? Então, o objetivo é que a gente, até o final desse período de estiagem, consiga aparelhar o máximo possível dos municípios do estado de São Paulo, 645 municípios, com kits de estiagem para que os agentes de defesa civil possam atuar nesse pequeno foco de incêndio, esse incêndio inicial. Então, a gente distribui equipamentos como abafadores, bomba postal, diversos equipamentos para que o agente da Defesa Civil possa intervir ali naquele pequeno foco de incêndio, que é o principal causador aí daqueles incêndios de larga escala que a gente viu muito bem no ano de 2024, que foi um ano emblemático e histórico no que tange a queimadas. Sem dúvida, cada um tem que fazer sua parte e colaborar nesse momento. Então, nós agradecemos a Tenente da Polícia Militar e também porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Ludmila Alcântara, participando aqui da programação da Jovem Pan. Bom dia, senhora. Um bom dia, um prazer, um grande abraço, um bom final de semana, um prazer falar com todos vocês. Para a senhora também.